amados, que o Senhor continua nos abençoando, né? Nós vamos ler no último livro do Velho Testamento, o último capítulo do último livro. Me veio esta escritura e nós vamos ler para a nossa meditação, né? Malaquias capítulo 4. Isto já tem mais de 2000 anos que estas escrituras foram escritas. Mas esta escritura ainda não se cumpriu, né? Mas ela se cumprirá. E eu sei que parte dela já se cumpriu. Essa parte onde consta o socorro de Deus, a misericórdia de Deus. Esses últimos versículos deste capítulo, ele já tem se cumprido em parte. Ele tem se cumprido, né? A gente crê que ele todo se cumprirá. E graças a Deus que ainda não se cumpriu, né? Porque quando isto estiver em cumprimento, eu e você não podemos estar mais aqui. Porque vai ser muito terrível. E estas escrituras, elas se enquadram com a Terceira Guerra Mundial. Ela se enquadra com a Terceira Guerra Mundial. Biblicamente falando, nós compreendemos que haverá pela frente duas grandes coisa a cumprir sobre esta terra. Uma ela é física e a outra é espiritual. Nós temos o Armagedon pela frente. Após o Armagedon nós vamos ter, biblicamente falando, né, um outro acontecimento tremendo, que é o Gog e Magog. Mas vamos ler aqui o Malaquias capítulo 4. Deus continue fortalecendo a cada um de vocês. Vamos à leitura? Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, abre-se uma exceção. Nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro, e pisareis os ímpios, isto é depois
e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a qual são os estatutos e juízo. Eis que eu vos envio o profeta Elias, isto é, no último livro de Malaquias, sendo que o profeta Elias já tinha vindo, lá no livro de Reis. Ele foi arrebatado, Deus o levou numa carruagem de fogo, E agora, muitos anos depois, o profeta Malaquias profetiza a respeito deste grande e terrível dia do Senhor. E faz, em meio a esta profecia, a promessa da presença do profeta Elias. Eis que eu vos envio o profeta Elias. Vamos falar forte. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes... Vamos de novo. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Versículo 6. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Senhor, humildemente, Pai, reconhecemos aonde estamos firmados, aonde estamos parados, e contamos, meu Deus, com o Teu Espírito, o Espírito Santo, para vir e trazer aos nossos corações a vivificação do que está escrito, a vivificação do que foi pregado. Eu não quero argumentar, questionar Deus, não. Eu não quero questionar a Tua palavra, mas eu quero recebê-la, quero aceitá-la, eu quero abraçá-la. E antes que seja tarde demais, ó Pai, antes que seja tarde demais, em nome do Senhor, Pai, eu não me ponho aqui neste púlpito para brincar de pregador, brincar de pregação, nem estes que conseguiram vir a essa casa vieram aqui para brincar, de cantar, de apresentar hino. Nós viemos aqui para lhe adorar mesmo, Senhor. E através da Tua palavra nós alcançarmos uma fé tão grande, uma fé revelada, uma fé posicionada, aquela fé que vence o mundo, aquela fé que transpõe barreiras, aquela fé que Enoque teve, aquela fé que Noé teve também, aquela fé que Abraão teve. Ó Deus, nós queremos a fé que vence. Como disse João, o que vence é a fé, mas não é qualquer tipo de fé. Precisa ser aquela fé que uma vez o Senhor deu aos santos. A fé de nosso Senhor Jesus é que nós queremos. Por favor, Senhor, por favor, abre as Escrituras Sagradas para nós. Não nos deixa sofrermos equívocos. Não nos deixa equivocar. Por favor, em nome de Jesus.
Amém e amém, Senhor. Quero convidar você para associar esta escritura de Malaquias 4 com a segunda carta de Paulo a Timóteo. Abra a sua Bíblia no capítulo 3 desta carta. Segundo Timóteo, capítulo 3. Nós vamos encontrar aqui o apóstolo São Paulo profetizando também. Vocês devem ter consciência que Malaquias escreveu este seu livro 300 anos depois deste livro é que começou os cumprimentos dele. 300 anos depois, o capítulo 3 de Malaquias fala da presença de João, chamando ele de anjo, né? E da presença de Jesus, o anjo do pacto. Então eu vou repetir o capítulo 2 de Malaquias, anunciou a presença de Jesus junto à presença de João. Jesus foi chamado o anjo do pacto e João foi chamado de anjo, que estaria preparando o caminho diante dele. Eu tenho que repetir, 300 anos depois que Malaquias escreveu estes 4 capítulos, eles começaram a se cumprir com a presença do João e de Jesus. Deixando o capítulo 3, a gente entra no capítulo 4, onde nós lemos, e nós vemos aí a promessa e uma profecia, né? A profecia é que esse dia, o dia terrível que viria sobre a terra, que não deixaria raiz nem ramo, mas associado com essa promessa para aqueles que temem ao Senhor, nascendo o sol da justiça. Elias vindo e trazendo a conversão dos pais aos filhos e a conversão dos filhos aos pais. Começou aí com João, né? Então você vai notar que o capítulo 3 e o capítulo 2, após 300 e poucos anos, eles começaram a se cumprir. Mas esse dia que vem ardendo como forno, de forma que os soberbos, os ímpios, tornando cinza, e os justos pisando sobre a cinza dos ímpios, esse dia ainda não chegou. Mas antes desse dia chegar, Elias teria que vir. Para trazer justamente conversão. O apóstolo São Paulo, ele lia a Bíblia, é claro. Ele conhecia muito bem a natureza do Espírito Santo e de todas as profecias
ele teve a experiência com Deus, ele foi convertido, ele recebeu de Deus, né, a revelação do projeto de Deus, principalmente acerca dos tempos futuros. E ele escreve aqui a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 3. Vamos ler juntos? Eu leio o primeiro, vocês leem o segundo. Redenção pelo poder, estudando a Bíblia com você. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, os últimos dias, isso foi pregado desde o tempo de Paulo. Paulo escreveu aos Hebreus capítulo 1, também falando disto, né? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis. Por mais que você prega amor, 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 mas o tempo é disto aqui, ó, sem amor para com os bons, sem amor para com os bons. Tendo aquela aparência. Eu creio, irmãos, que nós estamos vivendo esses dias. Já chegou os dias que esta escritura está se cumprindo. Tendo aparência de piedade, aquela aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, da piedade. Destes afasta-te. Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimentos e réprobos quanto à fé. E réprobos quanto à fé. A gente às vezes não quer que estas escrituras se cumprem. É claro, elas estão se cumprindo e você está sofrendo. Eu estou sofrendo, nós estamos sofrendo. Nós nos deparamos com estes Janes e Jambres. Eles são resistentes, eles resistem. Agora você vê o versículo 9. Leia comigo bem forte. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Que era? Que tempo que você vive, que eu vivo, que nós vivemos? Nós vivemos no tempo da falta de respeito, nós vivemos na época dos adúlteros,
das adúlteras e dos adúlteros. Nós vivemos na época dos mentirosos, dos hipócritas, dos fingidos. Vivemos na época em que nós precisamos de ter consciência destas três classes. O mais difícil é que destas três só escapa uma. O crente manufaturado, aquele que você olha e pensa que realmente é, tendo aparência, mas nega a eficácia dessa aparência. Você jura que ela é crente, mas no fundo é uma incrédula. Você quase põe a mão no fogo por ele, mas no fundo está coberto com cinza, são brasas, coberto com cinzas. É a época, é o tempo. Crentes manufaturados e crentes incrédulos. E o que aconteceu com Jesus lá, que foi, de primeira instância, os incrédulos o deixaram. E por último, o manufaturado foi com Jesus até a última hora e acabou traindo-o e vendendo por 30 moedas de prata, né? E o crucificou. O mais difícil para nós é que o manufaturado vai conosco. Ele vai conosco até o último momento. Ele vai conosco até o último momento. No último momento, ele te trai. Ele trai a palavra. Ele trai a Jesus. Ele entrega o seu irmão, ela entrega a sua irmã. Porque isso também está profetizado. Entregar-se-ão uns aos outros. São Mateus capítulo 24, nós temos uma boa parte do que Jesus pregou ali, porque todo o capítulo de São Mateus 24 é o período, é todo o período das eras. São Mateus capítulo 24 é todo o período dos selos. Todo o período que encontra-se em Apocalipse capítulo 2 e 3. Está ali em São Mateus capítulo 24, a primeira era até a última era, o primeiro selo até o último selo, está lá no São Mateus 24, palavras que saiu dos lábios de Jesus, quando a pergunta que eles fizeram foi esta: diz-nos quando será? Quando será o cumprimento de todas estas coisas? Eles colocam ali 3 perguntas e uma pergunta só. Me dê essa escritura de São Mateus capítulo 24. Diz-nos: estando assentado no Monte das Oliveiras, São Mateus 24 e 3, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda? Jesus, presente ali, eles o interrogaram quando ele ia voltar. Eles já tinham a mensagem da volta de Jesus, mesmo Jesus estando com eles ali, né, irmão Roberto?
Fala para nós, conta para nós, quando será essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? 3 perguntas. Eles criam também no fim do mundo. Eu creio que Jesus voltará. Ele voltará nas nuvens. E quando ele vier pela segunda vez, o mundo não vai ver, não. Embora uns dizem uma coisa, outros dizem outra. Mas o que a Bíblia diz, a Bíblia mesmo explica a Bíblia. Uma vez que não quer ouvir a orientação do irmão Brana, como mensageiro para esta era, por que não deixa então a Bíblia responder a Bíblia? Porque eu aprendi com o irmão Brana que a Bíblia responde a Bíblia. O apóstolo São Paulo diz que Jesus aparecerá pela segunda vez somente para aqueles que o esperam. O mundo sabe, aqui na cabeça, que Jesus voltará, mas os eleitos crê com o coração nessa volta de Jesus. E por isso eles estão olhando para cima. Por isso eles estão esperando a volta de Jesus. Por isso os eleitos estão colocando azeite nas suas lamparinas. Por isso que os eleitos estão vigiando dioturnamente por essa hora. Você não tem tempo para outra coisa a não ser para isto, para a segunda vinda de Jesus Cristo. Pense só o que o apóstolo São Paulo diz com respeito a esta hora, esse tempo que nós estamos vivendo. E isso não pode estar só na nossa cabeça, porque Jesus disse, e foi registrado por Lucas no capítulo 17, Lucas 17, o Senhor Jesus falou disso, irmãos. Lucas 17. Eu estou dizendo assim, nós clamamos pelos cumprimentos da Bíblia Sagrada. Mas quando os cumprimentos estão se cumprindo, nós parece que não quer que cumpre. Não é tempo de nós estarmos com a igreja cheia. É tempo da igreja estar vazia mesmo. Mas você dá glória a Deus, porque a sua fé diz para você estar aqui. Porque Gênesis capítulo 6 tem que se cumprir. Porque Gênesis capítulo 6, quando ele estiver se cumprindo, está se cumprindo 2 Timóteo capítulo 3. Sabe, porém, isto que nos últimos dias virão tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmos. Foi o que aconteceu lá em Gênesis capítulo 6. Olha o versículo 26 de Lucas 17. E como aconteceu nos dias de Noé, os dias de Noé, Jesus profetizou isso. Gênesis capítulo 6 é os dias de Noé. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem.
comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e consumiu a todos, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Aí você liga isso com Malaquias capítulo 4. Eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha. Essa guerra da Rússia, que muitos de nós chamamos de guerra, não é guerra. Isso ainda não é guerra. Essa briga da Ucrânia com a Rússia, isso já é antigo. Nós é que não sabemos o que esse povo já fez contra Deus. Para hoje Deus está usando Rússia para vingar do que aconteceu. Porque as coisas não acontecem por acaso, nem mesmo com o Filho de Deus, nem mesmo com o povo de Deus. Nós sabemos pelas Escrituras que Deus teve que colocar 70 anos de cativeiro o seu povo, por causa deles não quererem ouvir a voz de Deus através do seu profeta. Deus os colocou na mão de Nabucodonosor por 70 anos. E quantas pessoas naquele exato momento em que Deus estava surrando Israel, veio a ser destruídos. Vocês estão compreendendo? Quando o irmão Brana teve aquela visão, aquelas 7 visões, a última visão que ele teve, a voz chamou a atenção do irmão Brana: olha para a Rússia, porque o que a Rússia tem em seus arsenais de bombas, orgias, é assim que diz? É assim que fala? Ogivas. É muito mais do que qualquer outros países. Eles vêm preparando há muito tempo para botar fogo nesse mundo. Eles estão lá sem poder fazer nada para salvar a Ucrânia. Porque se eles entrarem para ajudar o país da Ucrânia, eles correm o risco de promover uma guerra. Vocês estão entendendo? Mas o irmão Branham disse que essa terceira guerra vai ser a terceira dor de parto, e ela não tem como ser evitada, porque a Bíblia vai se cumprir. Mas para nós que tememos o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça e salvação será trazido a nós. Nós seremos arrebatados. A nossa esperança é só o arrebatamento, irmã. E você ainda está pensando que não vai ter arrebatamento. Se não houver arrebatamento para mim e nem para você, por que então que Enoque, após ter andado com Deus, Deus para si o tomou? Ele desapareceu.
Elias desapareceu. Moisés desapareceu. Levanta a sua mão e diga assim: a minha fé diz que eu também vou desaparecer. A minha fé diz que eu vou desaparecer. Você não crê no arrebatamento, você não vai ser arrebatada. Mas é o tempo que nós estamos vivendo, é o tempo dos falsos profetas. Nos tempos de Noé, houve muitos filósofos, houve muitos falsos profetas. Nos tempos de Jesus, houve muitos filósofos. E muito antes de Jesus, houve tantos filósofos. Agora, nos nossos dias, não vai haver. Sócrates, Buda, todos esses foram grandes filósofos. Mas o túmulo de cada um deles estão fechados. Mas do Senhor Jesus Cristo o túmulo está aberto. O túmulo está aberto. E ele subiu. Ele foi arrebatado. Ele subiu. E os 2 anjos que apareceu para aqueles galileus ali, disse para eles: assim como vós o vistes ir, ele há de voltar. Nós não devemos nos estranhar por ter esse tanto de indiferença. É tanta indiferença. As pessoas preferem deixar Jesus para prostituir, para adulterar, porque é a era da prostituição, é a era do adultério, é a era do efeminado, é a era dos efeminados. Sodoma e Gomorra. É um milagre a moça casar virgem hoje. É um milagre a viúva permanecer na fé. É um milagre o pastor não se vender por dinheiro, por propostas indecentes. É um milagre nós podermos ter cantores que submetem ao Espírito Santo. É um milagre. É muita fé. É a fé de salvos, é a fé de arrebatamento. Você não se encher de argumentos para deixar de vir para a igreja. É um milagre um jovem ir para a faculdade, um jovem estudar ciência, um jovem estudar filosofia, um jovem se formar. É um milagre ele permanecer na simplicidade do evangelho que há em Cristo Jesus. Porque é a era do argumento, para argumentar, é a era dos sabichões, é a era de Laodiceia, que se gaba de ter tudo e não ter falta de nada. É a era das pessoas de resistir, como Janes e Jambres. Resiste à verdade. É a era. Mas por outro lado, a promessa para essa era é: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Diga assim, ó: eu sou mais do que vencedor, e eu não abro mão da minha fé. Eu sou mais do que vencedor, e eu não abro mão da minha fé. Essa era que nós estamos vivendo é a pior de todas as eras.
é de filhos desrespeitarem os seus pais, é de filhos saírem de casa, é a era em que os pais têm dificuldade para criar seus filhos, é a era mais difícil do pastor pregar a verdade para o povo, é a era mais difícil. E parece que tem hora que Deus tem que deixar você sozinho, Ele fica ali do lado, só te observando. E agora? O que você vai fazer? Ele fica observando a mulher, o homem, o pastor, o diácono, o jovem. É um milagre. Aí é onde João disse: vós sois fortes e tendes vencido o mundo. Vós sois fortes e tendes vencido o mundo. Porque para vencer o mundo tem que ser forte. Para vencer esse espírito que está no mundo, tem que ser forte. E para ser forte, você precisa de ter o forte em você. Aqui nessa mensagem, escolhendo uma noiva, o irmão Brana disse assim: o bem e o mal é uma eleição. Cada homem, mulher, menino ou menina tem que escolher se vai viver corretamente ou se não vai viver corretamente. O que é viver corretamente? O que é viver corretamente? Viver corretamente e viver não corretamente. Parece que viver não corretamente é mais fácil. Parece que tem mais chance, é mais bem-vindo. Não tem como nós trazermos as pessoas para a igreja quando elas não querem viver corretamente. Está entendendo? Elas não querem viver corretamente. Para o nosso meio, quem quer viver corretamente, vem. Mesmo querendo viver corretamente, já é atacada, já é desafiada, já é desafiado. Você tem que colocar fé na mensagem que é pregada para você, na Bíblia que você lê, nas literaturas que você lê. Você tem que misturar fé nisto para você viver corretamente. Mas aqui está diante de você. Cada homem, mulher, menino ou menina tem que escolher se vai viver corretamente ou se não vai viver corretamente. Poder escolher é uma grande coisa. Seu destino eterno é uma eleição. Não querem casar. Para que casar? Para que casar? Hoje a mulher pode até viver com uma outra mulher, o homem pode viver com outro homem. E sem falar o quantos homens a mulher pode, é lícito ela possuir. Sai uma noite com um, sai uma noite com o outro, sai outra noite, e vai aproveitando enquanto tiver saúde. Deixa para pensar no futuro depois, né? Assim é ele, sai com essa hoje, amanhã, depois, e isso está influenciando os casais a se separarem. E os filhos deles, como é que estão, hein? Porque quando os filhos veem o pai nessa situação, a mãe nessa situação, o que é que os pais estão passando para os filhos? Ah, irmãos, não tem como evitar o fogo que caiu sobre Sodoma e Gomorra. Não tem como evitar que ele não caia sobre esse mundo. Eu não gostaria que isso acontecesse, mas os ímpios se tornarão cinza debaixo das plantas dos pés dos justos. Não tem como essa terceira dor de parto seria evitada. Mas Jesus falou isso: passa o céu, passa a terra, mas a sua palavra não vai passar. Você ama a palavra de Deus? Fique atrás dela. Assim
Assim como aqueles que se salvaram nos dias de Noé tiveram que entrar na arca, entra em Cristo Jesus. Arrependa-te dos teus pecados, abre o teu coração para aceitar a palavra, a mensagem. Que mensagem é essa? A mensagem de William Branham. Que mensagem é essa? A mensagem de William Branham é a mensagem de Paulo, é a mensagem de Pedro, é a mensagem de João, é a mensagem dos apóstolos e dos profetas, é a restauração dessa Bíblia sagrada. Deus tinha que enviar um profeta descomprometido com mulher, com dinheiro e com fama e com teologia e com filosofia para poder falar o assim diz o Senhor para os poucos que serão arrebatados. Se você tem expulsado a Deus muitas vezes, haverá uma ocasião quando o expulsará pela última vez. Há uma linha divisória entre a misericórdia e o juízo, e é algo perigoso para um homem, mulher ou menino cruzar essa linha, porque logo que se cruza essa linha de morte, não há oportunidade de regresso. Quantas pessoas atravessam essa linha da misericórdia? Quantas? Aleluia, 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 aleluia. Vamos glorificar a esse Deus maravilhoso, aleluia. Esclarecendo as Escrituras, temos motivo para glorificar a Jesus. Vivemos desses dias, cumprimento, você é um cumprimento desta palavra. Aleluia, Senhor Deus, nós estamos, ó Pai, neste caminho verdadeiro. O Senhor nos elegeu, o Senhor nos colocou neste caminho estreito, ó Deus. Nós amamos a sua palavra, estamos tão felizes por estar vivendo nesta era, nesta última era, a era dos vencedores, a qual eu faço parte, nós fazemos parte, ó Deus, desta verdadeira semente, aleluia, desta igreja primitiva, desta raspa da igreja primitiva. Nós estamos estabelecidos nesta palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a suportar, a amar, Senhor, a estar cada dia colocando a nossa vida no altar, longe de nós toda incredulidade, ó Deus, e nos dê essa obediência total, aleluia, que é o selo. Sela-nos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Leva-nos, ó Deus, para os nossos lares, revivendo esta mensagem. Cada jovem, cada pai de família, cada esposa possa viver esta mensagem, ó Deus, de todo o Senhor Jesus. Seja com o nosso pastor, ó Deus, dando a unção do Espírito Santo, estímulo, ó Deus, desta revelação, para estar nos ajudando nesta última era, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em teu nome, Senhor Jesus. Aleluia, 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 Jesus. Vai ser assim, irmãos, de glória em glória, que nós vamos ser arrebatados. Será ouvido essas verdades, de repente o céu vai se abrir e nós vamos embora. Aleluia. Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Ouviu falar sobre a volta de Cristo, tanto que muitas pessoas nem dão mais valor, estão caindo em um comodismo, se entregando aos prazeres do mundo, sem se preocupar com o seu amanhã. Em todo lugar que se vai, alguém está a pregar sobre esse acontecimento que não vai tardar.
mas não querem ouvir, estão sem tempo de se preparar, se esquecendo que muito em breve Jesus vai voltar. Suas prioridades são se atualizarem com a tecnologia do mundo que um dia vai acabar. Famílias sendo destruídas, almas sendo perdidas, mas não querem a voz de Deus escutar. Mas existe um povo aqui nesse lugar, aguardando ansiosamente Senhor voltar. Ama ouvir sua voz, sua palavra obedecer, e muito em breve com ele no céu vai viver. Está chegando a hora de irmos embora. Esse grande sonho está prestes a se realizar. Está chegando a hora, vamos para o lar. Vale a pena os prazeres do mundo renunciar. Glória, glória, aleluia. Vamos para o lar. Glória, glória, aleluia. Eterno e doce lar. Glória, glória, aleluia. Vamos para o lar. Glória, glória, aleluia.